Já está no ar o programa Nossa Terra. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Bom dia para você que acordou agora, nesse novo dia. É um dia bonito, a segunda-feira super abençoada, onde nós temos que só agradecer ao grande Deus, porque é um dia repleto de paz e de alegria, e Ele fez para confortar os nossos corações. Para você que levantou hoje cedo aí na roça, bom dia. Para você que levantou na chácara, na granja, na fazenda. Para você que trabalha na zona rural, bom dia. Bom dia também para você, meu amigo, minha amiga, dona de casa, que levantou cedo hoje e está já cedo no batente, trabalhando aí, preparando o café para o marido e também para os filhos e para a escola, né? Tá chegando aí o mês de julho, o mês das férias, onde muita gente vão deliciar daí das grandes férias, mas também nas partes turísticas da nossa cidade de Marabá. Nós queremos dizer que o verão esse ano promete muito para aqueles que gostam de deliciar-se nas coisas maravilhosas que a nossa região, como a região turística, oferece para o povo que vem de perto ou de longe, participando. Ei, se você vai passar as férias em algum lugar e ainda não tem esse lugar, lembre-se, venha passar as férias aqui em Marabá, cidade aonde você vai sentir que a felicidade mora aqui, né? Em Marabá, a felicidade mora nesse lugar. Então é interessante você, meu amigo, minha amiga, saber que cada dia mais que passa, nós estamos fazendo algo especial para um dia encontrar com o nosso Deus. Abraço para você, pastor Luiz Rosa, na cidade de Anápolis, pastor Kleber, pastor Brito, pastor Arnaldo da Piniel, né? Um bom dia também para você aí ligado com a gente, Pedro Brilhante, a irmã Sara, na cidade de Anápolis, já lá em Goiânia, na capital do Goiás, o Saulo ligado com a gente e sua família, de manhã cedo lá em Minas, Eliane, Minas Gerais. Deve estar muito frio para lá, não está não? Aquele frio. Brasília, Goiânia, tá tudo frio. Mas hoje aqui está assim, mais frio hoje, não está? Tá. Marabá hoje. Mas meu amigo, minha amiga, você aí que está ligado com a gente na cidade de Monte Alegre, lá de Monte Alegre, a tia Antônia, juntamente com a família da minha esposa. Um bom dia para a Quineide, irmã da minha esposa, lá em Ananindeua, né, ligado com a gente de manhã, nessa manhã maravilhosa. Paulo Roberto, na Marabá Pioneira, Jorge Bellis, Vanderlei Mota e também aí o Zeca Moreno, né? Então tem muita gente, o Leves Oliveira aí que estão ligados com a gente nessa manhã. Miguel Cassebe, o homem da pasta preta, ainda está em atividade. Rapaz, ali é o repórter mais antigo do sul do Pará. Um abraço também para Nonato Dourado, né? Alô, Nonato Dourado, bom dia! Bom dia também para o tio Vigílio, na Conexão Marabá. Rapaz, o Vigílio está na Rede TV aí, com a programação sempre aí coberta de audiência, né? Um abraço a todos aí da Rede TV, ao Zé Filho e também ao João Freitas, todos que fazem Rede TV aí, Valdeirês, a dona Valdeirês e também o Félix Miranda, né? Só gente boa. O Félix está... Eu peço até oração pelo Félix, porque ele está se recuperando de uma cirurgia, né? Mas que Deus vai abençoar ele. Vai dar tudo certo, meu irmãozinho. Você é forte, Deus é contigo. Mas na oportunidade, nós queremos mandar um abraço bem forte para todos aqueles proprietários de bares e restaurantes ali na Orla Sebastião Miranda, na Marabá Pioneira, todos os pescadores ali da Colônia Z30. Colônia Z30, né? Abraço para todos vocês aí, da Colônia Z30, todos os familiares dos pescadores da Colônia Z30. É muita gente, né? É muita gente.
Eu sou filiado lá desde 1987, né? Eu sou pescador, não sou pescador de alma não, mas eu pesco também peixe. Pesco sim. Mas, meu amigo, minha amiga, nós estamos conversando o dia hoje com muita paz, muito amor, muita alegria, esperando que esse dia seja um dia repleto de paz, de amor, de carinho, de compreensão no seu coração. Um abraço pessoal aí do Porto, né, rapaz, ali. Eu lembro que nos anos 70 eu fui para Imperatriz e a gente ia de barco daqui para lá, que não tinha estrada, e nós estava ali no Porto de Imperatriz, ali tinha fiscalização, a gente descia, era feita aquela fiscalização ali no porto, ali, porque era de um estado para outro, que a gente ia atravessando de barco. Mas a cidade de Imperatriz, naqueles anos 70, era uma cidade ainda que estava começando o progresso, por causa da Belém Brasília. Eu lembro que a gente andou muito por ali, naquela época era criança, mas é interessante a gente visitar a cidade quando está crescendo. Hoje, Imperatriz, ela tem mais força do que a capital, né? Imperatriz. Então, um abraço, eu quero parabenizar todos da Academia de Letras, todos os moradores da cidade de Imperatriz aí. Quero parabenizar através do jornalista, compositor e cantor Domingos César, né? E Zeca Tocantins. Só gente da rádio, gente da mídia, né? Estão sempre em evidência aí, fazendo alguma coisa para a cultura de Imperatriz, do Maranhão aí. A gente vê que essa família aí, Domingos César e Zeca Tocantins, eles sempre se dedicaram à arte, à cultura aí do Maranhão. Aqui também, quando o Domingos César morava em Marabá, ele era jornalista, ele trabalhava no banco, e depois passou a ser jornalista, depois ele foi secretário de comunicação naquela época, e que era a época do FECAM, onde tinha o Festival da Canção Marabaense aqui, que arrebatava cantores até do sul do país para vir participar desse grande festival aí que tinha, mas que acabaram com ele, né? Mas é assim mesmo. Mas a gente está sentindo falta daquele movimento grande que tinha aí no estádiozinho Oliveira, né? Mas, meu amigo, minha amiga, para você, marabaense, um bom dia. Vamos começar o programa falando da palavra de Deus. A minha esposa vai fazer uma brahá, que é uma oração tirada do Sidu, né? Sidu completo. Baruch Hashem, Shalom. Shalom, bom dia. Vamos lá para a oração, que é o Shaharit, o ofício da manhã, bênçãos da manhã. E diz assim: Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que deste ao galo inteligência para distinguir o dia da noite. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste idólatra. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste escrava. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que não me fizeste homem. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que me fizeste conforme a sua vontade. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que abre a vista dos cegos. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que veste os desnudos. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que dá liberdade aos prisioneiros. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que ergue os abatidos. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que estende a terra sobre as águas. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que dirige os passos do homem. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que provém a todas as minhas necessidades. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que cinge de força a Israel. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, que coroas de glória a Israel. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que dá vigor aos cansados.
Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que remove o som dos nossos olhos e a dormência de nossas pálpebras. Seja a tua vontade, eterno, nosso Deus, Deus de nossos pais, que nos costume de estudar a tua lei, faz apegar-nos a teus preceitos. Não nos deixe cair em poder do pecado, da transgressão, da iniquidade, da prova, do desprezo. E que o mau impulso não nos domine. Afasta-nos de más pessoas, de maus amigos. Faz com que nos apeguemos a bons atos, a bons impulsos. Obriga nosso impulso a servir. Faz com que achemos hoje, todos os dias, graça, misericórdia, piedade a teus olhos e aos olhos de todos que nos vê. Concede bondade generosa, bendito sejas tu, eterno, que concede bondade generosa a teu povo, Israel. Que seja a tua vontade, eterno, nosso Deus, Deus de nossos pais, que nos livre hoje e sempre dos homens arrogantes, da arrogância, do homem mau, da mulher má, do impulso mau, do mau amigo, mau vizinho, da má ocorrência, do mau olhado, da má língua, da falsa acusação, do falso testemunho, do ódio humano, da calúnia, da morte desastrosa, das más doenças, dos maus acidentes, de um julgamento severo de implacável acusador, seja ele israelita ou gentil. Também livra-nos do castigo do inferno. Eloheinu, Deus nosso, Deus de nossos pais, lembra-nos com boa lembrança diante de ti, visite-nos com tua salvação e piedade. Desde os antigos céus, recorda em nosso favor, eterno nosso Deus, o amor dos teus antigos céus. Abraão, Isaque e Israel. Recorda também o pacto, a benevolência, o juramento que fizeste a Abraão, nosso pai, no Monte Moriá, e a oferenda que te fez de Isaque, seu filho, quando amarrou sobre o altar, conforme está escrito na tua Torá. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Eliane, bom dia. Hoje, qual é Como é que tá o frio aí? Hoje, qual é a paraxá de hoje? Depois de Berracotá, Berrahá, né? A Torá da gente. Então, a paraxá que começou ontem, né? Uhum. Essa paraxá é Shelah? É Shelah. Shelah. Mas nós vamos ficar ainda no 12. Nós temos que falar sobre Miriam e Arão, sobre Moisés, a causa da mulher cocita. Você que sabe. Capítulo Temos a 12. semana toda para estudar essa paraxá, mas no sábado pela manhã nós estaremos estudando toda essa lição, só dentro do período de 9 horas da manhã até umas meio-dia, né? Fala aí sobre a paraxá, lê o versículo que tu Nós quer. ainda vamos ler uma porção aqui, quer dizer, capítulo 12 de Números, Berra Loterrai, uma passagem que nós não lemos nem estudamos aqui no programa, né? Estudamos sábado. E nós queremos falar sobre hoje, capítulo 12, vamos falar de Miriam. E diz assim, capítulo 12, versículo 1 de Números. Se você tiver sua Torá, se tiver uma Bíblia, quiser estudar junto conosco, está à sua disposição. Diz assim, e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cucita que tomou, porque mulher cucita tinha tomado. E disseram, porventura somente com Moisés falou o Eterno? Certamente também convosco falou. Ouviu o Eterno. E o homem Moisés era muito humilde, mais do que todos os homens que houve sobre a face da terra. E falou o Eterno súbito a Moisés, e a Arão e a Miriam. Sai vós três da tenda da reunião. E saíram os três. E apareceu o Eterno numa coluna de nuvem, esteve à porta da tenda, chamou Arão e a Miriam, e saíram ambos. E disse, ouvi e rogo as minhas palavras. Se houver profeta entre vós, eu, o Eterno, em visão a ele me faz conhecer, ou no sonho falo com ele. Não é assim com meu servo Moisés. Em toda a minha casa ele é fiel,
claramente falarei com ele, e com palavras claras, e não com enigma, e a glória do Eterno contemplara. E por esta razão não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés. E acendeu-se a ira do Eterno contra eles, e ele retirou-se. E a nuvem retirou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam estava leprosa, branca como a neve. E olhou Arão a Miriam, e eis que estava leprosa. Disse Arão a Moisés: rogo-te, meu senhor, não ponha sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Não seja ela igual a um morto, pois dada que ela saiu do ventre de nossa mãe. Isto seria como se fosse consumida a metade de nossa carne. E clamou Moisés ao Eterno e disse: Deus, rogo-te, cura. E disse o Eterno a Moisés: Se seu pai se tivesse zangado com ela, não deveria ela ficar envergonhada por 7 dias. Seja ela encerrada 7 dias fora do acampamento e depois recolhida. Foi encerrada Miriam fora do acampamento durante 7 dias, e o povo não partiu até ser recolhida Miriam. E depois partiu o povo de Hatezerote e acamparam no deserto de Parã. Ruth, se a gente fosse assim, colocar um tema em cima desse capítulo 12, a gente falava a consequência de uma lachonará. Lachonará da má língua, da maledicência. Porque a palavra lachonará, significa falar mal de outra pessoa. Né? Um abraço aí para Luquinha Silva, ligado com a gente. Um bom dia para você, né, Luquinhas? Mas na oportunidade, Ruth, a palavra lachonará, ou lachorará, é uma palavra indigna na presença do Rachê. O Eterno não quer que o seu povo, porque quando se trata de falar mal de alguém, de um líder, seja quem for, é um pecado que Deus não perdoa, ele castiga aquela pessoa, né? Mas esse texto bíblico que nós vamos estudar agora fala também que a lepra, ela vem por causa dessa ação da língua, né? Da língua. Falar mal dos outros, aí a lepra vem. A lepra aqui significa todas as doenças. Todas as doenças. Não é só lepra. E contagiosa, né? Não é só rancenismo, não. É todas as doenças. Aquele que fala mal dos outros, ele vai sofrer consequências de enfermidades diferenciada, vários tipos de enfermidade, porque não deixa de falar mal das outras pessoas. Mas vamos para o comentário 33. Feriu o Eterno ao povo. Tu quer falar daqui de cima, né? Não, você que sabe, se quer começar daí. 33. A carne estava entre... Não, 33 está aqui, ó. Tá aqui. Comentário. Onde que está o 33? Aqui? Não, é aqui embaixo. Capítulo 12, versículo 1. Mulher cucita. De acordo com Rashi... Não só dando um parágrafo aí. Uma parada. Feriu o Eterno ao povo. Né? Porque quando fala mulher cucita, que ele está dizendo que trata da própria esposa de Moisés, que era a Tissípora, que era filha de Jetro, cuja beleza era reconhecida por todos do mesmo modo. Porque isso aqui foi um falatório, assim. Mas a mulher cucita não era uma mulher fora da etnia de... Não. Aqui está falando que era Tissípora, filha de Jetro. Não é outra mulher. Porque aqui foi um falatório, assim, quando
Quando aqueles homens começaram a profetizar, que nós estudamos semana passada, né? Sexta-feira ou foi sábado, sobre esse assunto, que Josué disse assim, tá profetizando que Moisés vai morrer e Josué vai sumir, ele disse cacera. Aí todos ficaram alegres, até as esposas, porque os homens estavam profetizando. Aí, que se dissesse, elas soubessem, elas estavam chorando, não era alegre, né? Porque então, diz assim, meu marido, desde quando recebeu o poder do Eterno... Nunca me tocou mais. Nunca mais ligou para mim, né? Quer dizer, a unção. Ele nunca mais ligou para a carne. Separou-se e ficou kadosh. Então, quando ela falou assim, aí os outros começaram a fofocar. Ela disse assim, quer dizer que o homem, quando está na unção, ele está... Quer dizer, o espírito é uma coisa, carne é outra, né? E eles não se ajuntam, os dois. O homem que passava o dia todinho na unção, resolvendo problema, falando com o Eterno, ele não ia pensar em carne. E nisso saiu a fofoca, né? Eu me disse. Aí foi através dos irmãos de Moisés que passaram a fofocar. Começou por Miriam, né? Mas aqui, a mulher cozida, de acordo com os exegetas, o Rashi, Ebenezer, trata-se de discípula. A filha de Jetro, ela era uma negra. Era uma negra, mas uma negra bonita, uma pérola, né? Aqui diz no comentário que a filha de Jetro, cuja beleza era reconhecida por todos, do mesmo modo que constrata com a negritude de uma etíope. Quer dizer, ela tinha a negritude de uma etíope. Porque, olha, Ruth, essa mulher, ela era negra, mas a beleza dela resplandecia de uma maneira que eles comparavam ela com uma etíope, né? Uma mulher do alto nível, porque ela se tornou, sim, importante, porque foi a esposa de Moisés que o Eterno concedeu através, né, daquela fuga que ele teve, que foi parar na casa de Jetro e tal, essas coisas. Mas a gente pode observar aqui, Ruth, não quero atropelar o texto, mas o que a gente pode observar é que essa mulher era uma mulher digna, valorosa e que também respeitava o seu esposo. Por isso ela teve as suas atitudes de defender Moisés. Aqui também tem duas opiniões, né? Esse aqui, o Rabi Ebi Esra, ele cita que era a mulher discípula, filha de Jetro, que era a esposa de Moisés. Só que bem aqui embaixo já tem Mibaele Ratosafó. Cita crônicas, dizendo que esta mulher era uma das rainhas da Abissínia, que Moisés tinha tomado como mulher durante essa estadia de 40 anos naquele país. Então, mas está fora de rumo se ele viveu 40 anos, né? Moisés tinha tomado como mulher durante essa estadia de 40 anos naquele país. Mas com 40 anos ele foi para a cidade que ele conheceu a própria esposa. Porque Moisés sai do Egito com 40 anos. Ele foge porque tinha matado um egípcio. Aí vai se abrigar na casa de Jetro, que ele não conhecia, né? Lá ele se apaixona pela... Ele já conhecia Jetro. Pela já conhecia, desde o Egito lá, né? Desde o Egito. Aí ele se apaixona pela a primeira filha, né? A primogênita. De Jetro, e casa com ela. E casa com ela, né? Mas aqui, Ruth, cuja beleza era reconhecida por todos. Do mesmo modo, aí na frente, esse Rashiban Mibalé Ratosafot, citando crônicas, diz que esta mulher era uma das rainhas da Abissínia, que Moisés tinha tomado como mulher durante a sua estadia de 40 anos naquele país. Agora,
A filha de Jetro era rainha? Não. Não. Então se trata de outra mulher. Não, mas durante 40 anos a mulher que ele conheceu foi ela. Ele foi para lá com 40 anos. Lá ele conheceu ela, casou. Passou 40 anos na casa de Jetro. Com 80 que ele sai para tirar o povo do Egito, chamado do Eterno. Mas Ruth, por exemplo, assim. Mas aqui mostra duas pessoas diferentes. Mas aqui é a opinião de homens. Agora você vai falar assim. Diga comigo assim. Isso aqui é um paradoxo. Porque no judaísmo nunca se dá uma resposta direta. Sempre ela era tão bonita que era comparada a uma rainha. Aqui tem uma passagem que o Eterno, ele cita, que ele diz assim: porventura somente com Moisés falou o Eterno, certamente também convosco falou. Ouviu o Eterno? E tem uma parte que o Eterno até diz assim, aqui, eu vi. O homem Moisés era muito humilde, mais do que todos os homens que houve na face da terra. E falou o Eterno subitamente com Moisés, mira, na tenda. E tem uma... ouviu logo minhas palavras. Se houver profeta entre vós, eu, o Eterno, em visão com ele falo em sonho, né? Não é assim com meu servo Moisés. Em toda a minha casa ele é fiel. Ó. Se ele é fiel com o Eterno, ó, aqui no versículo 7, em toda a minha casa ele é fiel. Então, Ruth, houve aqui uma coisa. Será se Miriam e o irmão de Moisés, a fofoca deles não tinha uma direção, não tinha... tá certo, agora a gente chegou à conclusão. Porque muitas vezes cria-se uma fofoca em torno de um líder para derrubar o líder. Né? Para derrubar um político, para derrubar uma pessoa que está no poder, seja o poder que for, mas cria-se tipo de fofoca no qual vem para degredir a imagem da liderança e botar em descrédito. Eu sei que ele soma aqui na Guimatria e termina dando aquele nome com a soma dos números da virtuosa. Mulher virtuosa. Que a expressão equivale, né? 400. Aí... O termo cosita foi repetido para ressaltar que a sua beleza física era tão grande quanto a qualidade do seu caráter. Eita, essa mulher, ela é a mulher virtuosa. Essa é a mulher virtuosa. Era a mulher virtuosa. Por exemplo, assim, Moisés podia ter casado no Egito. Havia uma mulher que ela e o filho do faraó disputavam desde a sua adolescência. Mas a alma gêmea de Moisés não estava no Egito. No Egito era para ele ser o faraó, né? Ele estava sendo preparado para isso. Mas ele preferiu servir o Eterno. Quando doeu nele ver o sofrimento da própria raça dele, do irmão, da mãe, que ele viu que a mãe sofria ali, né? Então ele preferiu largar a mordomia, largar o luxo, às vezes até dormir no chão, porque escravo dormia no chão, mas ele teve um chamado que ele largou tudo. E aqui diz assim, no versículo 11, este pecado, segundo Midrash, Miriam e Arão falaram contra Moisés ao tomar conhecimento de que ele não tinha mais contato com a sua esposa. Porque nós vamos ver pela idade. Quando ele saiu para tirar o povo do Egito, ele tinha o quê? 80 anos. Ele passou 40 anos, ele saiu com 40, passou 40 anos em Midian, quando ele casou, passou 40 anos lá. Quando ele sai para tirar o povo do Egito, ele já tinha 80 anos. Ele já tinha mais de 80, quando aqui eles falam que ele já não tinha contato com a sua esposa, Tisípora. Eles souberam disso pelos comentários de Tisípora, quando da revelação
do Espírito de Deus sobre os anciões, as esposas deste deveriam chorar, em lugar de se alegrarem, pois Moisés, meu esposo, desde que recebeu o Espírito de Deus, deixou de se aproximar de mim. Ali, então, é que Miriam e Arão disseram, porventura somente com Moisés falou o Eterno? Certamente também conosco falou. Entretanto, não deixamos de cumprir as nossas obrigações com as nossas metades, quer dizer, com o nosso esposo ou esposa. Mas, Ruth, quando o Espírito Santo se apoderou de Moisés, ele se tornou espiritual e não tocou mais na esposa. Por outro lado, é como se estivesse acusando Deus, né? De ter voltado essa separação do casal. Não, mas Ruth, ele já tinha mais, tu calculou aí, 40 mais 40 e mais um pouco. Mais um pouco. Então ele já tinha quase 90 anos. Um homem de 90 anos, ele já não tem mais aquela plenitude da juventude, né? O desejo carnal, sexual. Agora, mas é interessante a gente discutir isso aqui, porque a força espiritual, a força sexual de um homem está na carne. Está na carne. Mas só que Moisés, quando dividiu ali, não foi naquela divisão que ele foi tirado dele 70 pedaços de faísca do espírito, saiu dividir. dele, vamos supor, 70 espíritos de Deus e entrou no povo. São faísca, né? E 72, porque teve 72, teve medade. Então, por exemplo, assim, a mulher que se santifica muito, ela esfria para o marido. O homem que se santifica muito, ele esfria para a esposa dele. E aí deu vazão na vida de Moisés, porque ela disse que ele não procurava mais, né? Então, mas Miriam, já com a mente poluída, junto com seu irmão, achou que Moisés tinha uma mulher fora da etnia deles. Não, isso aí é tu que está botando. Mas escuta, rapaz. É a tua opinião, né? E qual foi a acusação de Moisés? Que eles fizeram? Se não foi isso. Porque se ele não procura a mulher dele, ele está andando e está pulando cerca. Porque essa história assim que as pessoas jogam para ver se cola. Se colar, colou. Se não colar, não colou. Porque aqui a própria Miriam e Arão, ela disse, porventura somente falou... Não, aí já é outra questão. Porque eles querem aí é questão do poder. Porque aqui eles estão se comparando com Moisés. Diz assim, o Senhor também fala com a gente. Mas nem por isso nós deixamos, né? De cumprir a nossa obrigação com as nossas metades. Por que é que Miriam e Arão estavam procurando em Moisés um pecado para degredir a comunhão, a conexão com Deus que Moisés tinha? Mas não houve esse pecado. Por isso eles foram castigados. Aí nós chamamos o quê? Essa Lachornará aqui, nós chamamos Lachornará, a gente chama de quê? Falso. Levantou um falso contra o irmão. Porque eu ouvi a mulher falando uma coisa, aí a mente da gente é fértil para o mal. É por isso que o Eterno falou para eles que eles falam com eles, como Miriam e Arão, só através de sonhos. E com Moisés, não, ele fala assim, toda a minha casa, ele é fiel. Mas ele falava face a face com Moisés, com a nuvem no meio, para que o brilho do Eterno não queimasse Moisés. Mas tinha uma diferença. Não, mas com Miriam e Arão, ele fala por enigma ou através de sonhos. Pois mas Miriam e Arão estavam disputando poder de quem fala melhor com Deus. Ele não, se Moisés fala com Deus, nós também falamos. Mas ninguém tem o mesmo valor na presença de Deus do que outra pessoa. Que nunca mudou, né? Porque o líder, qualquer líder, ele tem a direção de Deus na vida dele. Aí o que acontece é que o líder, se Deus falava com Miriam e Arão e outros profetas, também falava com Moisés,
Mas quando ele falava com Moisés, era com intimidade. Moisés faz isso, Moisés faz isso, Moisés faz assim, faz assim. Já com Miriam e Arão, era totalmente diferente. E outra com Era nos Moisés, o Eterno, toda vez que tinha algum problema, ele disse, eu vou falar com o Eterno. Ele saía e falava com o Eterno respondia. Com Miriam e Arão, era quando o Eterno queria. Entrava no sonho e falava com eles. O clã enigma, né? Eles não tinham liberdade que Moisés tinha. Aí eles queriam se comparar para quê? Para que a imagem de Moisés fosse degredida e eles assumissem o lugar de Moisés. É assim que as lideranças fazem para derrubar um líder, né? Quem está aí nos assistindo aí, que é um líder, que está na frente de um grande trabalho, saiba de uma coisa. Alguém quer puxar o teu tapete, fica de olho, fica veaco. Te prepara para o sucesso, mas também te prepara para a oposição, né, Ruth? A oposição vem, e ela vem para destruir tudo que tu fizer. Arão e Miriam foram castigados com a pena dos caluniadores, isto é, com a lepra. Calúnia. Calúnia. Eles levantaram falso. Levantaram falso. Tá concordando comigo? Estamos chegando lá, bora à frente. Só que Miriam e Arão, eles, cada um tinha seu cargo diferente, né? Mas Ruth, é assim. Cargo. Você pode ser santo até o tutano, mas você saiu da vontade de Deus, Deus te castiga. Igual ele castiga o ímpio, ele te castiga. Porque Deus, ele não poupa, não. As pessoas aí, como as pessoas pensam que é. Deus é bonzinho. Deus é bom, mas também misericórdia e justiça. Se a gente for olhar o cargo de cada um. Arão era sacerdote. Miriam, a profetisa desde os 6 anos. Além de profetisa, ela cantava e tocava. Mas Moisés, se você for olhar, Moisés ele era comparado ao rei, ou então um prefeito, porque ele era um grande líder que comandava todos. Eu gosto de colocar ele como rei. Ele era profeta, ele era líder, era o guia, ele era tanta coisa. Ele era como se fosse um juiz, porque ele que, através do Eterno ali, ele justificava ali a vida de cada um, e dava sentença, e dava... tudo era ele. A Bíblia diz que nunca houve na terra um profeta que falasse com Deus cara a cara, né? O que é importante a gente saber é que Deus qualifica seus profetas do jeito que Ele quer, porque Ele sabe quem é fiel e quem não é fiel. Semana passada, nós estudamos sobre qual é a diferença do Pêssego para a Páscoa, né? Nós vemos que para você celebrar, fazer a festa do Pêssego, você tem que estar puro. E chega 2 homens e fala para Moisés, nós então estamos impuros, porque nós se contaminamos com um morto, né? Eles foram fazer o velório, o enterro de alguém que morreu. Então, eles não podiam participar do Pêssego. Ele disse, como é que a gente vai fazer? Ele disse, eu vou falar com o Eterno. E ele vai dar a resposta. Então, ali, na hora que ele queria, ele ia lá e falava com o Eterno. Mas Miriam e Arão, não. O Eterno que falava. Entrava no sonho deles. Dava a visão. Nós explicamos a semana passada a diferença do Pêssego para a Páscoa. A Páscoa, qualquer pessoa pode participar. A Bíblia não tem nenhuma restrições para as pessoas. Agora, quando se trata do Pêssego, é diferente. Se os homens, nem todos os homens israelenses, judeus, podem participar. Só o que tem aliança com Deus, que são os circuncidados. O incircunciso não come do cordeiro. Não pode. Tem uma profecia que diz aí que vai acontecer daqui por uns tempos, que lá em Israel não entrará incircunciso. É isso mesmo, tem uma profecia. O homem que não for circuncidado, hoje vai pastor, vai todo líder para Israel, vai visitar turista. Na época da profecia, o incircunciso não entrará em Israel para não contaminar a cidade do grande rei. Está escrito. Eu vou mostrar para vocês o que é essa profecia, para você que é homem aí, que não sabe nem o que é circuncisão, não sabe nem o que é marca de Deus, nunca ouviu falar da Brit Milá.
Aí você vai entender o que é o compromisso É com o boi Deus. marcado, né? Só aquele que pode Como passar. Abraão de uma certa idade, Ruth, mas ele fez essa aliança com Deus porque era necessário. O povo, quando saiu do Egito, eles só participaram de 2 festas no Pêssego durante o deserto. Uma foi quando saíram do Egito, porque tinha muitos homens circuncidados. Aí fizeram a primeira Pêssego, né? Depois, só foram fazer outra festa depois que já era Josué, que estava já na direção. Moisés já tinha morrido, porque aquele povo tinha morrido já no deserto, né? Aí os novos, Pedro Brilhante, apareceu só a foto dele. Só os novos que passaram lá, quer dizer, Pedro Brilhante está lá. Josué foi e mandou circuncidar todinho, né? Os novos já, filhos daqueles que saíram do Egito. É porque a circuncisão, Ruth, só faz quando a pessoa se converte ao Eterno e pratica o techuvá. O techuvá é que nos leva isso é só para o homem. Só o homem tem direito de fazer essa aliança com Deus. Então, e tem que ser bem feita. Se não fizer bem feita, ele está se iludindo. Porque a pessoa operada de fimose, tem um monte aí. Tem criança lá em Goiânia mesmo. Que nem sabe. A maioria das crianças que nascem já operam de fimose. Ele deixa logo já, né? Mas essas crianças, elas não são circuncidadas. Elas não têm pacto, não têm aliança. Só se faz um pacto com Deus, na circuncisão, se houver um rabino. Se você foi circuncidado, fez a operação de fimose, né? Mas não teve acompanhamento do rabino, você está apenas mutilado. Mutilado é aleijado, né? Para Deus é aleijado. Não, apenas uma operação de fimose só. Pois é, mas a operação de fimose tira o couro. Tal. Então, o que significa isso? Você está enganando a si mesmo. E o pior enganador é aquele que engana a si mesmo. Faça aliança, porque a aliança que é importante até filar. Se você fez, acha que as tuas orações resolvem, não. Você não é judeu, você não é rabino para fazer uma operação, pegar o sangue e você mesmo fazer brahá, tefilah, você não sabe o que é isso. Então, cuidado, você pode estar jogando seu tempo aqui na terra fora, e quando passa para o outro lado, aí não tem nada lá, não tem aliança nenhuma feita, porque você não foi de acordo com os princípios bíblicos. Segundo Midrash, Arão foi curado instantaneamente, mas Miriam, a principal culpada, teve a praga durante 7 dias. Quanto a Moisés, ele também foi nobre e benevolente nessas circunstâncias. Perdoou a seu irmão e rogou em favor de sua irmã, que foi curada por esta breve expressão, uma oração de 5 palavras, que nos ficou de modelo, né? Para você ver o tanto que Moisés era tão nobre, que ele nem sabia que o povo estava já fazendo a caveira dele, né? Mas ele perdoou instantaneamente ali. A oração em hebraico foi El Na Refá Nalá. Deus. Deus cura. Rogo-te, cura. Rogo-te. Podia ser Aná. Tem Aná aqui na palavra, tem não, mas El Na Refá Nalá. Em hebraico, Deus cura. Porque a oração que Deus responde não é aquela oração comprida, não. É a oração direta e reta. Com objetivo. Mostrou os irmãos dele e disse para o Hashem curar. Pronto, pediu para o Hashem curar. Rogo-te, né? Rogo-te. E nem usou o nome de terceiro, né? Não. Cura que os meus irmãos estão leprosos em nome de fulano de tal. Ele não atende. Não atende, não. Se tiver alguém atendendo em nome de fulano de tal, é outro Deus. Não é o Deus de Abraão e de Isaac. Porque existem muitos deuses. Não precisou de intermediário. Não termina. A palavra foi direto. Cura meus irmãos. Rogo-te, cura meus irmãos. Né? E aí houve a purificação do corpo deles. Porque a lepra é uma destruição física.
Porque Arão foi curado instantaneamente. Ele ficou curado através da oração. Miriam, pelo lado, ela foi curada, mas o Eterno disse, de castigo ela vai passar 7 dias isolada, fora do acampamento, porque a doença da lepra é isolamento, né? Ó, deixa eu te dar um exemplo. Um irmão, de vez em quando ele me pedia oração por uma perna dele. Aí eu orava na perna dele e ele ficava bom. Mas ele é esse cara exaltado, sabe? Que só lembra da pessoa quando tá precisando. Quando Aí, não tá precisando, ele trata mal. uma vez ele chegou num carro, comprou um carro, eu falei, rapaz, traz a chave do teu carro para me ungir. Aí um dia eu disse assim, olha, irmão, eu vi um demônio dentro do teu carro, está repreendido. Pois eu vi. Aí uma tarde eu estava aqui em casa, quando ele chegou, agoniado, os cabelos tudo para cima. O que foi? Rapaz, tu me disse que tinha um demônio dentro do meu carro, eu zombei. Quando foi lá em frente ao posto Gol, um caminhão aí me pegando de cheio. Escapei pelo um trisco. Aí eu vim direto para cá para te ungir a chave do meu carro. Eu falei, rapaz, não duvido. Aí esse irmão se passou a ser... ele disse que buscou a Deus e Jesus deu para ele o dom da cura. E ele chega com as pessoas e diz assim, olha, se tiver alguém enfermo, pode mandar aqui na minha casa, no meu trabalho, eu atendo na porta da rua, não cobro nada, tudo bem. E eu curo. E aí eu curo, tu vai ser curado. Aí, um dia eu cheguei lá, aí sentei lá no estabelecimento dele, aí ele chegou para mim, começou a contar, que fulano de tal vem, estava na cadeira de roda, ali mesmo melhorou, e ele deixou a cadeira de roda, outro deixou a muleta, não sei o que aí tem. Aí eu fiquei só olhando, porque para mim isso é mais ilusão. Aí esse irmão hoje está aleijado uma perna. Aí tu falou assim, e aí, não está curado não dessa perna? Eu estou curado, é porque ainda sinto o efeito. Efeito de quê, moço? O homem está aleijado, andando, puxando a perna. Ei, cuidado. Às vezes até força de exercício, né? A pessoa não faz. Não, aquilo ali não é exercício não. Aquilo ali é atraindo coisa ruim para si. Quando a língua fala mal dos outros, a língua é o chicote do corpo. Ali no Novo Testamento fala da língua, né? Do poder da língua. Que Ela ela é uma parte dos membros pequenos do nosso corpo. É Tiago que fala. Mas ela comanda o corpo todinho. Ela pode tocar fogo em floresta, né? Vamos lá para o versículo 12. Não seja igual a um morto. A pessoa punida com a lepra, com a praga da lepra, é comparada a uma pessoa morta. De acordo com Midrash, Arão disse a Moisés, no curso normal da vida, só a carne pode provocar separação. Só a morte, quer dizer, pode provocar separação entre irmãos. Mas a lei da lepra, detalhada em Levítico, nas porções semanais da Ziriá e Metzorá, forçadamente nos separarão de nossa irmã ainda em vida, né? Porque os irmãos... Mas a lei da lepra, Ruth, se alguém mora na sua família e tem lepra, ele tem que ser retirado do meio da sua família. Isolamento. Aqui, além do meio da família, tinha que sair de dentro do acampamento, onde tinha muitas pessoas. No meio da comunidade. Tinha que ter o isolamento dos pratos, das colheres, a roupa tinha que ser queimada, não podia ser lavada, não tinha que ter contato nenhum. E aqui ele diz que é a única enfermidade que separa os irmãos, que são unidos, né? Porque aqui ainda em vida. Em vida. Porque eles eram unidos. Mas aqui, pelo erro, teve que ter separado, né? Com o resultado da prece de Moisés, Miriam foi curada imediata, sem passar por todo o processo de purificação normal. A reclusão de 7 dias foi cumprida com um decreto divino específico,
para que ela e todo o povo aprendesse a lição tantas vezes repetida na Bíblia sobre os males causados à sociedade pela língua viperina e a maledicência. Quer dizer, ali serviu também de exemplo para os outros, porque aí a pessoa já fica ali se dizendo assim, eu não vou fazer porque eu sei que, assim como Miriam passou pela praga da lepra, qualquer um pode passar, né? Mas, Ruth, a lepra, ela não é uma doença da carne, ela é uma doença que está na carne. Que está na carne. Mas ela vem do mundo espiritual. É. Ela começa a adoecer a alma. Uhum. Adoecer a alma e depois ela vai refletir no físico. Primeiro o espiritual, depois o físico. Muitas vezes, Ruth, os médicos, com todo equipamento que tem a medicina, uma pessoa se sente enferma e vai até os médicos. Chega lá, o médico faz todo tipo de exame e não aparece nenhuma enfermidade. Porque a enfermidade não está no corpo, mas sim na alma da pessoa. E esse problema de falar mal dos outros, ele adoece a pessoa primeiro pela alma, que é para enfraquecer e aí a carne perder a sua defesa. E a lepra se propagar no corpo com força, até separar a pessoa. Fica como já morta em vida, né? Caindo dos pedaços, caindo no dedo. Aí ela fica isolada, fora do acampamento. E só come quando alguém vai botar e tem que ser uma certa distância, deixa a comida lá e vai embora. As roupas não podem ser lavadas leproso, tem que ser queimada. Tem que ser, senão pega. Né? Tudo isso aí tem. Onde tem um leproso, as paredes ficam contaminadas. A Bíblia mostra vários exemplos de lugares onde as pessoas que tinham lepra ficavam as placas nas paredes, nos rebocos, né? Em pedras mesmo, ficavam as placas lá. E o profeta mandava tirar aquilo de lá, ou até derrubar a casa. A gente não pode pensar que nós somos melhor do que os outros. Você vê que Miriam, ela era profetisa, ela cantava, louvava o Eterno através de suas músicas, tocava, mas mesmo assim ela errou e foi castigada. E Arão? Arão era sacerdote. Mas não foi Miriam que com 6 anos de idade profetizou para o pai e a mãe? Foi. Que eles estavam pior do que Faraó. Faraó matava só os homens e eles não deixavam, eles não queriam ter filho. Né? Não queria ter filhos mais dali para frente, porque Faraó matava. Até 2 anos. Com medo, né? De matar se fosse homem. Aí vocês estão pior do que Faraó. Aí deu uma profecia para eles lá. Rapaz, logo ela engravidou. Mas mesmo assim errou. Como diz no Pará, o pau te pega, né? Deixa eu terminar aqui. Aí ela engravidou, a mãe dela engravidou, né? E daqui a pouco teve um filho. Quem foi o filho que nasceu? Moisés. Um casal casa. Nós vamos programar a nossa vida agora para nós ter filhos daqui a 5 anos, 10 anos. Porque a nossa vida financeira não está boa. A reprodução animal não depende de dinheiro. Não depende do que tu come, que tu bebe, que tu vista. Casal tem que saber uma coisa. Que quando vocês casam, vocês passam a ser uma alma só. E aí terão filhos, porque é um mandamento de Deus crescer e multiplicar. É um dos primeiros mandamentos. Quantas pessoas aí casaram e deixaram muito tempo para ter filhos? Isso aí é um sofrimento para os filhos que ficam aguardando o tempo. E outra tem mulher que ela fica esperando, ela bota ali a data, né? Quando a vez ela quer engravidar, já não pode mais, porque a idade já passou. Quantas mulheres, realmente... Já o útero está fraco. Não tem filho. E a mulher que não tem filho é uma maldição. Segundo a Bíblia, é maldição, porque é pecado que elas cometeram, e aí Deus tirou o direito de abrir a madre.
né? Só porque pode abrir a madre é ele, que é o portal das almas que vai entrando aqui na Terra, e através da mulher, né? Através do homem, da mulher. E aí, Ruth, o que acontece? A gente não está dizendo de mulher que é estéril, porque tem mulher que ela já nasce que não pode ter filho, né? Já nasce com outro de criança, outro tem algum problema que não pode engravidar, mas é o natural do corpo dela. Nós temos na Bíblia... Não pessoa que impede. Não, mas a mulher, mesmo que ela não tenha filho, ela pode mudar a situação da vida dela. Nós temos, dentro da Bíblia, a Ana... A maioria das mulheres tinha problema. Ana, a maioria das mulheres, Sara, até de profeta, Sara tinha problema de não abrir a madre, né? Mas Ana abriu, né? tinha como esposo Elcana, que era um bom marido, e cuidava dela, mas ela queria ter um filho e não podia. Aí ela mudou a situação. Como muda a situação de uma pessoa dessa? Através da oração, da comunhão com Deus. A oração dela foi tão forte naquele dia, lá no templo, que ela disse assim: dai um filho, senão eu morro. Falou para Deus assim. E elas foram humilhadas. Você vê que Sara, ela mesma escolheu uma esposa para o marido, porque o direito do marido, que é um dos primeiros mandamentos, crescer e multiplicar. Como ela não podia ter filho, e ela não queria separar do esposo, ela arrumou uma esposa para o marido dela. Porque só diz assim, e Sara deu Agar para Abraão. Não, ele teve que ter um casamento. Logo, ele é um exemplo de um homem que sirva para nós. Essa Agar era uma princesa. Né? Era uma princesa lá do Egito. Era do Egito. E certo que depois que Sara morreu, foram buscar ela e ela foi a esposa de Abraão ainda depois. Olha, Ruth, porque ela nunca casou com outro. Quando você vê aí essa história, por exemplo assim, Ismael e Isaac são dois irmãos. Essa história que nós estamos contando, essa mulher, ela era uma princesa que Abraão comprou, não foi? Não, foi dado. Quando... sim, o pai dela disse que ela era princesa lá no palácio dele, mas preferia que ela fosse uma empregada doméstica do que ser princesa no meu reinado. Qualquer princesinha. Porque se ela fosse empregada de Abraão... Seva, né? Seva, chamada Seva, ela seria abençoada, porque Abraão era um santo. Né? Baruch Hashem. Louvado seja o nome do Eterno. Mas, Ruth, nós vamos encerrar o programa, lembrando que esse programa tem o apoio cultural da Marabá Imobiliária, né? Mais de 30 apartamentos aí, para você adquirir um de 2 quartos, 3 quartos, aí para sua família, o seu novo lar, condomínio fechado, com piscina, quadras, segurança. Então e é barato, né? É mais barato que um aluguel de casa. As prestações. Você está pagando e morando, né? E também tem casa para alugar, tem fazenda para vender, chácara, terrenos. O que você precisar em termos aí de imóveis, você pode procurar na Marabá Imobiliária, né? Mas, meu amigo, minha amiga, quero mandar um abraço bem forte para todos que estão assistindo agora e que vão assistir depois. É que nós estamos ao vivo. É ao vivo, mas continua o programa aí, se quiser assistir qualquer hora o programa, na plataforma do Facebook, de YouTube e tal, Instagram. Meu filho joga em outras redes, né? São 5 redes aonde nós estamos com o programa. Estamos com o programa Nossa Terra, né? Agradecemos o apoio aí cultural e também da Cavalcante Cell, né? Conserto de celular Cavalcante Cell, folha 24/8, lote 19, na Nova Marabá. Fala com Dani Cavalcante. Você pode trazer seu celular para consertar, ou então pode tirar xerox, fazer contrato, fazer currículo, fazer tudo que depende do computador, né? Como tirar xerox, segunda via, de alguma coisa para você pagar, de cartão, de equatorial, tudo tira aqui.
Senhor. Baruch Hashem. Diga comigo, Baruch Hashem. Bom dia a Fique na paz. todos, uma Shalom. ótima semana. Amanhã tem Shalom, mais. shalom. Amanhã tem mais. Tem mais. Amanhã tem mais. Ei, quando o Espírito Santo veio sobre Moisés, o homem não serve mais para a mulher, não. Cuidado, hein? Shalom. Cuidado.